Eu conserto sua Ferrari. Diego soltou uma gargalhada alta que ecoou pela rua. Você consertar minha Ferrari nesse lugar? Seus olhos percorreram a oficina humilde com desdém total. Minha Ferrari não entra nesse puxadinho. Essa máquina vale R$500.000. José, o mecânico de 50 anos com macacão sujo de graxa, apenas sorriu tranquilamente. A pequena multidão de vizinhos observava a cena constrangida. Dona Maria balançou a cabeça, visivelmente irritada com a arrogância do jovem empresário. O que Diego não sabia era que estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. O motor da Ferrari F8 Tributo Vermelha começou a falhar exatamente às 18h47 de uma terça-feira. Diego Sampaio sentia as mãos suando no volante de couro enquanto o ronco potente que tanto amava se transformava em um ruído estranho, irregular. Acabara de sair da reunião mais importante de sua carreira empresarial. Uma negociação que poderia multiplicar seus lucros em 3 vezes nos próximos 2 anos. O painel digital acendeu como uma árvore de Natal. Luzes vermelhas piscavam insistentemente, alertando para problemas críticos no sistema de refrigeração. A temperatura do motor disparava em números preocupantes. Diego pisou no acelerador, mas o carro respondeu com relutância evidente, como um animal ferido resistindo ao comando do dono. Não pode ser agora, pelo amor de Deus, murmurou, apertando o punho direito contra o volante importado. Tinha um jantar crucial com investidores internacionais às 20 horas, no melhor restaurante da Zona Sul. 3 meses de preparação, apresentações ensaiadas, projetos detalhados, tudo dependia de causar a impressão certa naquela noite. O motor tossia, engasgava, lutava desesperadamente para manter-se funcionando. Fumaça branca começou a escapar por baixo do capô, criando uma névoa fantasmagórica ao redor do para-brisa. Diego olhou ao redor através dos vidros fumê e seu coração afundou como uma pedra no estômago. Estava em um bairro que definitivamente não constava em seu GPS social. Casas térreas simples se alinhavam na rua estreita, seus muros baixos revelando quintais pequenos onde roupas coloridas tremulavam nos varais. Crianças descalças brincavam de bola na calçada irregular, suas risadas ecoando entre os prédios de 2 andares. Senhoras conversavam nas portas, observando com curiosidade crescente o espetáculo inusitado. O contraste com os arranha-céus espelhados e avenidas largas de onde viera era brutal, quase cinematográfico. Ali, no meio daquele cenário urbano modesto, sua Ferrari brilhante destoava como um diamante caído na areia. A máquina italiana finalmente cedeu à própria exaustão. O motor morreu com um suspiro derrotado e metálico, deixando Diego mergulhado na mais completa vulnerabilidade. Pela primeira vez em anos, não tinha controle absoluto sobre sua situação. Retirou o iPhone do bolso interno do paletó com movimentos nervosos e impacientes. Os dedos deslizaram pela tela em busca do número da concessionária oficial Ferrari. O telefone chamou 1 vez, 2, 3 vezes. Uma voz robotizada feminina o informou educadamente que o horário de atendimento comercial havia encerrado às 18 horas, mas que em caso de emergência poderia deixar uma mensagem. Emergência! Diego quase gritou para o telefone. Claro que é emergência! Desligou com raiva e tentou o guincho da seguradora Premium. A ligação caiu direto numa fila de espera com música clássica e irritante. 5 minutos depois, uma atendente o informou que o tempo estimado de espera era de aproximadamente 40 minutos, devido ao alto volume de chamadas no horário de pico. Diego bateu o punho no painel acolchoado. 40 minutos significava chegar atrasado ao jantar. Chegar atrasado significava causar má impressão nos investidores japoneses, conhecidos pela pontualidade obsessiva. Má impressão significava perder a oportunidade de ouro que havia perseguido incansavelmente durante 6 meses. Saiu do carro e caminhou ao redor dele numa inspeção desesperada, como se o exame visual pudesse magicamente ressuscitar o motor de 8 cilindros.
O capô estava visivelmente superaquecido. Pequenas ondas de calor subiam em espirais transparentes. O cheiro acre de óleo queimado começava a se espalhar pelo ar. Algumas pessoas na rua pararam suas atividades para observar a cena com interesse genuíno. Uma Ferrari parada em pane não era exatamente um espetáculo cotidiano naquelas redondezas. Diego percebeu os olhares curiosos e sentiu o peso da atenção indesejada. Foi então que seus olhos se fixaram na pequena oficina mecânica do outro lado da rua. Oficina do José estava pintado em letras desiguais numa placa caseira de madeira compensada. O estabelecimento parecia ter saído de outra época. Uma garagem estreita, com 2 elevadores hidráulicos antigos, ferramentas espalhadas em bancadas de madeira desgastada, pneus de diversos tamanhos empilhados em cantos mal iluminados. As paredes externas apresentavam pintura descascada em alguns pontos, revelando camadas anteriores de tinta azul e branca. Uma pequena televisão antiga transmitia um jogo de futebol no canto da oficina, enquanto um ventilador barulhento tentava circular o ar pesado da tarde. Diego soltou uma risada seca e irônica. A ideia de confiar sua Ferrari de R$500 mil a uma oficina como aquela era simplesmente absurda, quase cômica. Era como pedir para um barbeiro realizar uma cirurgia plástica ou solicitar que um pipoqueiro preparasse um jantar gourmet. Mas o tempo continuava passando implacavelmente. O relógio Rolex no pulso marcava 19h12. Os investidores japoneses esperavam pontualidade europeia, disciplina suíça, não os famosos atrasos brasileiros que tanto detestavam nos filmes hollywoodianos. Olhou mais uma vez para a oficina com atenção renovada. Um homem de macacão azul desbotado estava organizando meticulosamente algumas peças numa prateleira improvisada. Aparentava cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, movimentos seguros e precisos de quem conhecia cada centímetro daquele espaço há décadas. Diego suspirou profundamente, sentindo o peso da realidade. Talvez o mecânico conhecesse alguém na área. Talvez pudesse indicar um guincho particular mais rápido, uma concessionária que funcionasse em horário estendido, qualquer alternativa que o tirasse daquela situação constrangedora e imprevista. Atravessou a rua asfaltada com passos hesitantes e calculados, como quem pisa em terreno completamente desconhecido. O contraste entre seu mundo corporativo de vidro e aço e aquele lugar genuinamente popular era tão acentuado que se sentia como um astronauta visitando um planeta distante. E agora, o que fazer com essa situação? Diego permaneceu parado na calçada por alguns segundos, observando a movimentação da oficina através da abertura larga que servia como entrada principal. O cheiro de óleo, graxa e metal aquecido chegava até suas narinas, misturado com o aroma de café forte que alguém havia preparado num canto do estabelecimento. Algumas pessoas começaram a se aglomerar ao redor da Ferrari parada. Dona Maria, da casa ao lado, saiu para varrer a calçada, mas claramente queria observar o espetáculo de perto. 2 adolescentes pararam no meio da rua, tirando selfies com o carro ao fundo. Um homem de uniforme azul da empresa de gás acabara de terminar uma entrega e também se aproximou curioso. O homem de macacão azul percebeu a movimentação e ergueu os olhos das peças que organizava. José tinha o rosto marcado pelos anos, rugas que contavam histórias de trabalho sob o sol e noites em claro resolvendo problemas mecânicos complexos. Suas mãos calejadas seguravam uma chave inglesa como se fosse uma extensão natural de seus dedos. Boa tarde, disse José, limpando as mãos num pano já escurecido pela graxa. Sua voz era grave, pausada, carregada de uma serenidade que contrastava com o nervosismo evidente do jovem empresário. Naquele momento, um cliente saiu de dentro da oficina. Um senhor elegante de cerca de 60 anos, bem vestido, carregando chaves de um Civic prateado. José, muito obrigado pelo serviço. Ficou perfeito como sempre. Disponha, seu Antônio. Qualquer coisa é só ligar.
Diego ajustou a gravata sem necessidade, um tique nervoso que sempre aparecia em situações desconfortáveis. Esperou o cliente se afastar e se aproximou com passos hesitantes. Boa tarde. Desculpe incomodar, mas... Fez um gesto vago em direção à Ferrari parada do outro lado da rua. Meu carro quebrou ali e eu estava me perguntando se o senhor conhece algum guincho que trabalhe até mais tarde. José seguiu o olhar de Diego e assoviou baixinho, uma expressão de genuína admiração cruzando seu rosto. Ferrari F8. Que máquina bonita! Caminhou alguns passos em direção à rua para ter uma visão melhor do veículo, seguido pelos curiosos que se multiplicavam. Problema no sistema de refrigeração? A pergunta pegou Diego de surpresa. Como o senhor sabe? Fumaça branca saindo do capô, jeito que ela parou de funcionar. José deu de ombros como se fosse óbvio. Já vi isso antes. Motor V8 biturbo é sensível ao superaquecimento, especialmente quando forçado em trânsito pesado. Dona Maria se aproximou mais, sem disfarçar a curiosidade. Os dois adolescentes sussurravam entre si, claramente impressionados com a presença de uma Ferrari no bairro. Diego piscou várias vezes, processando a informação. Não esperava que um mecânico de bairro soubesse detalhes técnicos sobre sua Ferrari. O senhor conhece esse modelo? Conheço vários. José caminhou de volta à oficina, gesticulando para que Diego o acompanhasse. A pequena multidão os seguiu com curiosidade crescente. Trabalhei 17 anos numa concessionária de carros importados no centro da cidade. Vi muita coisa passar pelas minhas mãos. O interior da oficina revelou mais surpresas. Apesar da aparência humilde, as ferramentas estavam organizadas com precisão quase militar. Diego notou equipamentos de diagnóstico que reconheceu de suas visitas à concessionária oficial, alguns até mais modernos do que esperaria encontrar ali. 17 anos! Diego não conseguiu esconder a curiosidade, mas sua voz carregava ceticismo evidente. E por que saiu? José riu, um som sem amargura. Economia apertou, fizeram cortes. Último a entrar, primeiro a sair, né? Mas não me arrependo. Aqui sou meu próprio chefe. Apontou para uma foto emoldurada na parede onde aparecia ao lado de uma Mercedes SLS prata. Aquela ali eu restaurei do zero. Motor explodiu, ficou 3 anos parada. O dono achava que era perda total. Diego estudou a foto com atenção renovada, mas o ceticismo persistia. O trabalho parecia impecável, profissional. Talvez houvesse mais naquele homem do que a primeira impressão sugeria. Sobre sua Ferrari, José continuou, pegando uma garrafa térmica e servindo café em 2 canecas esmaltadas. Guincho vai demorar e os técnicos da concessionária não vão olhar hoje. Amanhã de manhã, no mínimo. Amanhã? Diego sentiu o estômago apertar. Mas eu tenho um compromisso importantíssimo hoje à noite. Os curiosos se aglomeravam na entrada da oficina, sussurrando comentários sobre o carro caro e o jovem bem vestido em apuros. José observou a expressão desesperada do jovem e tomou um gole pensativo do café. Posso dar uma olhada, se quiser, fazer um diagnóstico preciso. Diagnóstico? Diego olhou ao redor da oficina modesta, depois para a pequena plateia de curiosos. Sua expressão mudou visivelmente, o desespero dando lugar à incredulidade. O senhor quer diagnosticar minha Ferrari? Sem compromisso. Se eu conseguir identificar o problema exato, talvez dê para fazer um reparo emergencial. Diego hesitou, claramente desconfortável com toda a atenção. A ideia de deixar alguém mexer em sua Ferrari, sem as certificações oficiais, ia contra todos os seus instintos. Mas o relógio continuava correndo implacavelmente. Quanto custaria esse diagnóstico? Nada. Se eu conseguir resolver, aí a gente conversa sobre preço. Se não conseguir, você não me deve nada. A proposta era tentadora demais para recusar, mas Diego sentia o peso dos olhares curiosos. O senhor tem certeza que conhece esse tipo de motor? José caminhou até uma prateleira alta e pegou um manual técnico grosso, as páginas amareladas pelo tempo e uso constante. Ferrari V8, sistemas de refrigeração e injeção eletrônica.
Folheou algumas páginas, mostrando diagramas complexos marcados com anotações manuscritas. Diego observou as anotações detalhadas, mas a presença da pequena multidão o deixava cada vez mais constrangido. Aquele não era seu ambiente, aquelas não eram suas pessoas. Tudo bem, disse finalmente, a voz carregada de relutância, mas sem mexer em nada definitivo antes de me consultar. Claro. José já estava pegando uma maleta de ferramentas específicas e um equipamento que Diego não reconheceu. Vou fazer um diagnóstico completo. 3 etapas: teste de pressão do sistema, análise acústica dos componentes e mapeamento térmico. Caminharam juntos em direção à Ferrari, seguidos pela pequena multidão de curiosos. José aproximou-se do veículo com o respeito de quem reconhece uma obra de arte mecânica. Posso abrir o capô? Diego destrancou o carro e acionou a abertura. O motor V8 biturbo se revelou em toda sua complexidade italiana, ainda emanando calor residual. José conectou um manômetro digital ao sistema de refrigeração. Primeiro teste: pressão do sistema. Acionou uma pequena bomba manual. O display digital mostrou números que oscilavam rapidamente. Sistema deveria manter 1.3 bar. Está caindo para 0.8 em 2 minutos. Apontou para o display. Vazamento interno confirmado. Diego observou, genuinamente impressionado com a precisão do teste, mas ainda relutante. José pegou então um estetoscópio mecânico, um instrumento que parecia sair de um filme de medicina, mas adaptado para motores. Posicionou a extremidade em pontos específicos do motor, ouvindo atentamente. Segundo teste, análise acústica. Moveu o estetoscópio metodicamente. Ruído de rolamento gasto na bomba d'água. Frequência de 2.4 kHz. Indica desgaste avançado do selo mecânico. A precisão técnica deixou não apenas Diego, mas também os observadores visivelmente impressionados. Finalmente, José pegou um termômetro infravermelho e começou a mapear diferentes pontos do motor. Terceiro teste, mapeamento térmico. Bomba d'água deveria estar a 78 luxas. Está marcando 94 luxas. Superaquecimento localizado confirma falha do conjunto. Diego observou os 3 testes. A sequência metodológica, a precisão dos diagnósticos. Era impossível negar a competência técnica que estava presenciando. José se endireitou, limpando as mãos no pano. Olhou diretamente nos olhos de Diego, sua expressão séria, mas confiante. Bomba d'água com falha crítica, selo mecânico rompido, rolamento gasto, superaquecimento progressivo. Fez uma pausa. Eu conserto sua Ferrari. Diego soltou uma gargalhada alta e incrédula que ecoou pela rua, fazendo todos os presentes se virarem para olhá-lo. Você? Seus olhos percorreram o ambiente humilde, depois a pequena multidão de curiosos, finalmente voltando para José com desdém total. Consertar minha Ferrari nesse puxadinho? O comentário cortou o ar como uma lâmina. Dona Maria franzira o senho, claramente ofendida. Os adolescentes trocaram olhares desconfortáveis. O homem da empresa de gás balançou a cabeça desaprovando. Diego continuou, agora falando para a pequena plateia. Minha Ferrari não entra nesse puxadinho. Essa máquina vale R$500 mil. Sua voz carregava uma arrogância que fez todos recuarem ligeiramente. José apenas assentiu calmamente, sem demonstrar qualquer sinal de ofensa. Guardou seus equipamentos com a mesma metodologia de antes, como se a humilhação pública fosse apenas ruído de fundo irrelevante. Dona Maria murmurou algo para os vizinhos e entrou em casa, visivelmente irritada. Os adolescentes se afastaram, sussurrando comentários sobre playboy arrogante. O homem da empresa de gás balançou a cabeça e foi embora. Em poucos segundos, a pequena multidão se dispersou, deixando Diego sozinho com sua Ferrari quebrada e sua arrogância exposta. Será que José vai insistir na oferta? A gargalhada de Diego ainda ecoava pela rua quando José simplesmente assentiu com a cabeça, sem demonstrar qualquer sinal de ofensa ou irritação.
Suas mãos experientes continuaram examinando o motor com a mesma metodologia de antes, como se o desprezo do jovem empresário fosse apenas ruído de fundo irrelevante. Entendo sua preocupação, disse José calmamente, apontando para um componente específico no motor. Bomba d'água do sistema de refrigeração está falhando. Provavelmente o selo mecânico. Quando isso acontece, o refrigerante vaza internamente e o motor superaquece em questão de minutos. Diego parou de rir abruptamente. A explicação era detalhada demais, técnica demais para ser um chute sortudo. Como o senhor pode ter certeza disso só olhando? José apontou para uma pequena mancha úmida quase imperceptível perto da base do motor. Vê essa marca aqui? Refrigerante misturado com óleo. E escuta, fez um gesto para que Diego se aproximasse. Quando eu movo essa peça aqui, tem um ruído sutil. Rolamento da bomba está gasto. Diego inclinou-se relutantemente para ouvir. José moveu um componente delicadamente e realmente havia um som quase inaudível, um rangido metálico que apenas um ouvido treinado poderia detectar. Isso é bem específico, admitiu Diego, sua voz carregada de surpresa genuína. Bomba d'água é peça crítica nos motores biturbo. Alta pressão, alta temperatura, muito estresse mecânico. José pegou uma lanterna pequena e iluminou uma área específica do motor. Ferrari usa bomba de alta performance, mas mesmo assim tem vida útil limitada. Geralmente entre 80 e 120 mil quilômetros, dependendo do tipo de uso. Diego olhou para o odômetro através do para-brisa. 94.847 quilômetros. A precisão da estimativa o deixou visivelmente desconfortável. José continuou sua inspeção metodológica, testando cabos, verificando conexões, analisando fluidos com a precisão de um cirurgião. Sistema de ignição está perfeito, injeção eletrônica funcionando normal, turbocompressores sem vazamentos. Fez uma pausa, limpando as mãos. O problema é só a bomba mesmo. E isso é grave? Depende. José fechou o capô gentilmente. Se continuar dirigindo assim, vai fundir o motor. Aí sim vira problema sério. Uns 50 mil reais de prejuízo. Mas se trocar a bomba agora, resolve tudo. Diego sentiu um arrepio subir pela espinha. 50 mil reais. O valor do carro que José provavelmente dirigava. E quanto tempo levaria para consertar? José olhou para o relógio na parede da oficina. Bomba eu tenho aqui. Não é original Ferrari, mas é peça de qualidade equivalente, mesmas especificações técnicas. Umas 2 horas de trabalho. 2 horas? Diego olhou para seu Rolex. 19h31. Mas eu preciso do carro agora. Posso fazer um reparo provisório? Ofereceu José, voltando para a oficina e pegando uma pequena garrafa. Aditivo para vedação emergencial. Vai segurar até você chegar onde precisa, mas amanhã tem que trocar a bomba de qualquer jeito. Diego observou José retornar com o produto. Uma solução transparente com um rótulo técnico que definitivamente não parecia algo improvisado. Isso funciona mesmo? Funciona por algumas horas. Já usei várias vezes em situações de emergência. José desenroscou a tampa do reservatório de refrigerante. É como um band-aid para o sistema de refrigeração. Tampona o vazamento temporariamente. Enquanto José trabalhava, Diego não conseguia deixar de observar a precisão de seus movimentos. Cada gesto era calculado, profissional. Nada da improvisação desajeitada que esperava encontrar numa oficina de bairro. O senhor disse que trabalhou 17 anos com importados. Diego comentou, genuinamente curioso agora. Em que concessionária? Premium Motors, no centro. José despejou o aditivo cuidadosamente, medindo a quantidade exata. Trabalhava direto com Ferrari, Lamborghini, Maserati. Era o técnico especializado em motores V8 e V12. Diego conhecia a Premium Motors. Havia comprado sua Ferrari exatamente lá, 2 anos antes. Era a concessionária oficial mais renomada da cidade, com técnicos certificados diretamente pela fábrica italiana. Premium Motors? Repetiu incrédulo.
Mas lá só trabalham técnicos com certificação internacional. Tenho 3 certificações Ferrari, 2 Lamborghini e uma Maserati. José falou sem orgulho, como quem menciona fatos corriqueiros. Fiz curso na Itália em 2018, especialização em motores de alta performance. A informação atingiu Diego como um soco no estômago. Durante 2 anos, sempre que levava a Ferrari para revisão na Premium Motors, provavelmente havia sido José quem trabalhara no carro. José, que agora estava ali, na sua pequena oficina independente, sendo tratado com desprezo. Por quê? Por que não me disse isso antes? José deu de ombros, fechando a tampa do reservatório. Você não perguntou. E às vezes as pessoas preferem suas próprias conclusões à realidade. O comentário carregava uma sabedoria tranquila que deixou Diego sem resposta imediata. Observou José verificar o nível de óleo, testar algumas conexões, fazer ajustes menores com a mesma competência que custava R$300 por hora na concessionária oficial. Pronto! José limpou as mãos e gesticulou para que Diego ligasse o motor. Pode testar. Diego deslizou para o banco do motorista, suas mãos tremendo levemente ao girar a chave. O motor V8 ronronou para a vida suavemente, sem hesitação, sem ruídos estranhos. O painel digital mostrava todas as luzes normais, temperatura estável, pressão de óleo perfeita. Incrível, murmurou, acelerando gentilmente. O motor respondeu com a potência familiar, o som harmonioso que tanto amava. José apareceu na janela do motorista. Lembra, isso vai durar algumas horas, no máximo até amanhã de manhã. Não force o motor, mantenha a velocidade moderada e troca a bomba o quanto antes. Diego assentiu, ainda processando a transformação completa de sua percepção. Quanto eu devo pelo reparo? R$50 pelo aditivo. O diagnóstico foi de cortesia. R$50. Diego gastava mais que isso num café na Zona Sul. Retirou uma nota de 100 da carteira, estendendo pela janela. Fica com o troco. José aceitou o dinheiro sem cerimônia excessiva. Obrigado. E não se esqueça da bomba. Diego colocou o carro em movimento, sentindo a familiar resposta da máquina italiana. Parou na esquina e olhou pelo retrovisor. José já havia voltado para sua oficina, retomando o trabalho como se nada extraordinário tivesse acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, Diego se perguntou quantas outras pessoas havia julgado erroneamente pela aparência, pelo local de trabalho, pela origem social. José realmente entende de carros importados? Diego dirigiu pelas ruas do bairro com cuidado excessivo, como se a Ferrari fosse feita de cristal. O motor funcionava perfeitamente, mas as palavras de José ecoavam em sua mente. Algumas horas, no máximo até amanhã de manhã. A solução era temporária, uma gambiarra sofisticada que poderia falhar a qualquer momento. O trânsito da cidade se mostrava mais denso que o usual para um início de noite. Semáforos vermelhos pareciam durar eternidades. Engarrafamentos surgiam do nada. Cada minuto perdido aumentava sua ansiedade. Diego tamboreava nervosamente no volante, observando o relógio digital do painel marcar 19h52. 8 minutos para chegar ao restaurante, 15 minutos para se arrumar em casa, 23 minutos de atraso no mínimo. Pegou o celular e discou o número de Hiroshi Tanaka, o principal investidor japonês. A ligação caiu direto na caixa postal. Tentou Kenji Yamamoto, o sócio. Mesmo resultado. Os japoneses eram meticulosos com horários. Provavelmente já estavam desligando os telefones para se concentrar no jantar pontual. Merda! Murmurou, acelerando um pouco mais que deveria. O motor respondeu normalmente, mas Diego podia jurar que ouvia um ruído diferente, quase imperceptível, como se a máquina sussurrasse avisos sobre sua condição frágil. Parou num semáforo e aproveitou para enviar uma mensagem rápida pelo WhatsApp. Pequeno imprevisto técnico. Chegando em 20 minutos. Peço desculpas antecipadas. Adicionou emojis de carro e relógio,
tentando amenizar a situação com um toque de informalidade calculada. A resposta de Tanaka chegou imediatamente. Punctuality reflects character. We understand, but this is concerning. Diego sentiu o estômago revirar. Pontualidade reflete caráter. A frase em inglês carregava todo o peso da desaprovação oriental. 6 meses de trabalho árduo, apresentações impecáveis, projeções financeiras detalhadas, tudo ameaçado por uma bomba d'água defeituosa. O semáforo abriu e Diego avançou, mas o motor começou a apresentar pequenas hesitações. Nada dramático, apenas uma irregularidade sutil no ronco habitualmente perfeito. A temperatura subia lentamente no painel, ainda dentro dos limites normais, mas com tendência preocupante. Aguenta mais um pouco, sussurrou para o carro, como se fosse um animal ferido que precisava de encorajamento. Conseguiu chegar ao seu prédio às 20h07. O porteiro uniformizado cumprimentou educadamente, mas Diego mal retribuiu a cortesia. Subiu as escadas correndo, 3 degraus por vez, o terno fino grudando no corpo pelo suor nervoso. Seu apartamento no 14º andar refletia perfeitamente sua personalidade. Móveis designer, decoração minimalista, cada objeto escolhido para impressionar visitantes. Correu para o banheiro, ligou o chuveiro na temperatura máxima e tentou se acalmar sob a água quente. 20 minutos depois, estava vestido com seu melhor terno, gravata italiana, abotoaduras de ouro herdadas do avô. Borrifou perfume importado, checou a aparência no espelho uma última vez e desceu para a garagem. A Ferrari estava exatamente como a havia deixado, aparentemente normal. Mas ao ligar o motor, a hesitação estava mais evidente. O ronco perfeito havia dado lugar a um ritmo ligeiramente irregular, como um coração com arritmia. Diego observou o painel com crescente apreensão. A temperatura ainda estava normal, mas algo definitivamente não estava certo. O aditivo de José estava perdendo eficácia mais rápido que o previsto. Dirigiu com extremo cuidado até o restaurante, evitando acelerações bruscas, mantendo rotação baixa. Cada semáforo era uma pequena tortura, cada subida uma prova de resistência para o sistema de refrigeração comprometido. Osteria del Mare era o restaurante mais exclusivo da cidade, frequentado por empresários, políticos e celebridades. Diego havia reservado a mesa com 2 meses de antecedência, especificamente solicitando o ambiente privativo onde poderia impressionar os investidores japoneses. Chegou às 20h34, com 34 minutos de atraso. O manobrista se aproximou com um sorriso profissional, mas Diego hesitou ao entregar as chaves. Cuidado com o motor, disse, tentando soar casual. Está um pouco sensível hoje. Claro, Sr. Sampaio, sempre cuidamos bem dos veículos especiais. Diego entrou no restaurante tentando projetar confiança, mas por dentro sentia-se como um equilibrista caminhando sobre uma corda bamba. Os japoneses estavam exatamente onde esperava encontrá-los. Numa mesa discreta no fundo do salão, conversando em voz baixa enquanto analisavam documentos. Hiroshi Tanaka ergueu os olhos quando Diego se aproximou. Não havia sorriso, apenas uma cortesia fria e profissional. Senhor Sampaio, senhores, peço 1000 desculpas pelo atraso. Tive um problema técnico inesperado. Diego se sentou, tentando ler as expressões impassíveis dos investidores. Technical problems can be solved with proper planning, comentou Kenji Yamamoto, sua voz carregada de significado duplo. A noite prosseguiu com Diego lutando para reconquistar a confiança perdida. Apresentou seus números, suas projeções, suas estratégias de crescimento. Os japoneses ouviram educadamente, fizeram perguntas pertinentes, mas a frieza inicial permaneceu como uma barreira invisível. Durante a sobremesa, Diego sentiu o celular vibrar. Uma mensagem do manobrista. Senhor, há um pequeno problema com seu veículo. Poderia vir até a garagem? O sangue de Diego gelou. Desculpou-se rapidamente e desceu até o estacionamento subterrâneo.
A Ferrari estava parada numa vaga, com uma pequena poça de líquido se formando embaixo do motor. O manobrista, um rapaz jovem com expressão preocupada, apontou para o capô. Começou a vazar uns 15 minutos atrás, senhor. E tem um ruído estranho quando liga. Diego abriu o capô com mãos trêmulas. Mesmo sem conhecimento técnico profundo, podia ver que o vazamento havia piorado. Gotas de refrigerante pingavam constantemente, formando uma pequena poça no chão da garagem. Ligou o motor experimentalmente. A irregularidade estava muito mais evidente agora, acompanhada de um ruído metálico que definitivamente não existia antes. A temperatura subia mais rapidamente que o normal, aproximando-se da zona vermelha. Diego desligou rapidamente e se apoiou no paralama, sentindo o peso da situação. Não conseguiria dirigir até em casa sem risco de dano permanente ao motor. E amanhã tinha uma série de reuniões importantes, incluindo uma apresentação para o conselho diretor da própria empresa. Pegou o cartão que José havia dado, um pedaço de papel simples com nome, telefone e endereço escritos à mão. Durante toda a noite, havia tentado esquecer a existência daquele homem humilde que resolvera seu problema com tanta facilidade. Agora, parado numa garagem subterrânea de um restaurante caro, com uma Ferrari defeituosa e investidores desconfiados esperando lá em cima, Diego finalmente compreendeu uma verdade amarga. Às vezes, a pessoa que menos esperamos é exatamente quem mais precisamos. Diego vai aceitar a ajuda? Diego ficou parado na garagem por longos minutos, o cartão de José entre os dedos como se fosse um bilhete de loteria. Ao seu redor, o estacionamento subterrâneo do restaurante exalava silêncio e cheiro de concreto, contrastando brutalmente com a elegância do ambiente acima. Finalmente, discou o número manuscrito. Alô? A voz de José soou tranquila, sem pressa. José, aqui é Diego, o da Ferrari. Desculpe ligar tão tarde, mas... Fez uma pausa engolindo o orgulho. O problema voltou, pior que antes. Imagino. Onde você está? No estacionamento do Osteria del Mare, no centro. José ficou em silêncio por alguns segundos. Osteria del Mare, lugar chique. Não havia ironia na voz, apenas constatação. Você consegue dirigir até aqui sem forçar o motor? Diego olhou para a poça crescente embaixo da Ferrari. Acho que não. Está vazando muito. Tudo bem, vou buscar você. Buscar? Diego não conseguiu esconder a surpresa. Com o quê? Tem uma caminhonete com guincho pequeno. Dá para carregar sua Ferrari sem problema. José fez uma pausa. Vai custar R$ 100 a mais pelo deslocamento noturno. R$ 100. Diego gastava isso num aperitivo. Sem problema. Quanto tempo você demora para chegar? 40 minutos. Trânsito à noite é mais tranquilo. Diego subiu de volta ao restaurante com um nó no estômago. Os investidores japoneses o receberam com educação gelada, claramente impacientes com a segunda interrupção da noite. Gentlemen, I'm afraid I need to cut our evening short, Diego disse, forçando um sorriso confiante. Technical emergency that requires immediate attention. Hiroshi Tanaka fechou a pasta de documentos com um movimento deliberado. We understand, Mr. Sampaio. Perhaps we should reschedule when you have fewer technical complications. A frase cortou como lâmina. Diego sabia que estava perdendo mais que uma reunião. Estava perdendo credibilidade profissional que levara anos para construir. 45 minutos depois, uma caminhonete Chevrolet azul marinho parou na entrada do estacionamento. Não era nova, mas estava impecavelmente limpa e bem conservada. José desceu da cabine trajando o mesmo macacão, agora acompanhado de uma jaqueta simples contra o frio da noite. Boa noite de novo, cumprimentou, observando a Ferrari com olhar profissional. Vamos ver o estrago. Desta vez, Diego não hesitou em abrir o capô. José iluminou o motor com uma lanterna potente, verificando o vazamento que havia se intensificado consideravelmente. Como eu imaginava. O selo cedeu completamente. Apontou para onde o refrigerante escorria em fio contínuo. Agora não tem mais jeito de gambiarra. Tem que trocar a bomba mesmo. Hoje à noite,
José consultou o relógio. São quase 11 horas. Vou levar ela para a oficina, deixar no elevador hidráulico. Amanhã, às 6 da manhã, eu começo o trabalho. 12:00 está pronta. Mas 6 da manhã? Diego piscou surpreso. Trabalho cedo, menos trânsito, menos barulho para os vizinhos, mais concentração. José começou a posicionar a caminhonete para carregamento. Você precisa do carro amanhã? Preciso sim. Tenho reuniões importantes o dia todo. Então vai ter. José acionou o guincho pequeno, uma engenhoca simples, mas eficiente. Pode deixar comigo. O processo de carregamento foi surpreendentemente cuidadoso. José usou proteções de borracha nos pontos de contato, ajustou correias com precisão milimétrica, verificou várias vezes se tudo estava seguro. Tratava a Ferrari com o mesmo respeito que Diego esperaria encontrar numa concessionária oficial. Quanto vai custar? Perguntou Diego enquanto observava José fixar as últimas correias. Bomba d'água, mão de obra, fluidos, R$ 800. Diego quase riu. Na concessionária oficial, o mesmo serviço custaria pelo menos R$ 2.500, com agendamento de uma semana. 800? Só isso? José deu de ombros. Não tenho overhead de concessionária. Sem aluguel caro, sem vendedor comissionado, sem gerente de serviços. Bateu na lateral da caminhonete. E trabalho sozinho. Minha mão de obra é mais barata que a deles. Durante o trajeto até a oficina, Diego observou José dirigir. Seus movimentos eram seguros, econômicos, respeitosos com o trânsito. Nada da pressa nervosa que caracterizava a maioria dos motoristas noturnos. Posso fazer uma pergunta? Diego quebrou o silêncio. Claro. Por que saiu da concessionária? Quero dizer, a verdadeira razão. José dirigiu em silêncio por alguns quarteirões antes de responder. 17 anos trabalhando para outros, ganhando salário fixo enquanto eles cobravam 5 vezes mais pelo meu trabalho. Fez uma curva suave. Quando me demitiram, percebi que era uma oportunidade. Montar meu próprio negócio, trabalhar direto com o cliente. E como está indo? Devagar, mas constante. Clientela pequena, mas fiel. Pessoas que me conhecem, confiam no meu trabalho. Olhou de relance para Diego. Como você agora? A oficina estava silenciosa e escura quando chegaram. José acendeu apenas as luzes necessárias, posicionou a Ferrari no elevador hidráulico com cuidado extremo. Mesmo no ambiente noturno, Diego podia perceber a organização meticulosa do espaço. Você realmente vai começar às 6 da manhã? Perguntou enquanto José cobria o carro com uma lona limpa. Sempre começo cedo. É quando rendo mais. José trancou a oficina e caminhou com Diego até a rua. Quer que eu ligue quando terminar? Por favor. E José? Diego hesitou, as palavras custando a sair. Obrigado. Por ter vindo buscar, por aceitar trabalhar de madrugada, Fez um gesto vago. Por não ter me mandado procurar outro mecânico depois daquela risada idiota. José sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso genuíno e sem ressentimento. Todo mundo julga pela primeira impressão. O importante é ter a humildade de mudar de opinião quando necessário. Diego chamou um táxi pelo aplicativo, observando a caminhonete de José desaparecer na noite. Pela primeira vez em anos, havia aprendido uma lição valiosa sobre valor, competência e a diferença entre aparência e substância. No apartamento, deitado na cama king size com lençóis de 1000 fios, Diego não conseguia parar de pensar na organização impecável da oficina humilde, nas mãos calejadas que tratavam sua Ferrari como uma obra de arte, na tranquilidade serena de um homem que encontrara dignidade no próprio trabalho. O concerto vai funcionar? O telefone de Diego tocou às 11h47 da manhã seguinte, bem no meio de uma videoconferência tensa com o conselho diretor da empresa. Reconheceu o número de José e fez um gesto discreto para os colegas, indicando que precisava atender. Alô, José? Bom dia, Diego. Trabalho terminado. Sua Ferrari está pronta. Diego sentiu um alívio imenso invadir o peito. Tudo funcionando perfeitamente?
Melhor que antes, eu diria. Aproveitei para fazer uma revisão geral no sistema de refrigeração, trocar fluidos, ajustar algumas coisas que estavam fora do ponto. José fez uma pausa. Quer vir buscar agora ou prefere que eu leve até você? Vou aí buscar. 10 minutos. Diego encerrou rapidamente a videoconferência, inventou uma desculpa sobre compromisso inadiável e saiu do escritório corporativo. Durante todo o trajeto de táxi até a oficina, tentou controlar a expectativa. Parte dele ainda duvidava que um conserto de R$ 800 pudesse igualar o trabalho da concessionária oficial. A oficina do José estava movimentada. 2 carros populares ocupavam os elevadores. Um Civic estava estacionado na entrada e havia um cliente conversando com José sobre orçamento para a troca de embreagem. Diego esperou pacientemente até José terminar o atendimento. Durante a espera, observou melhor os detalhes do ambiente. As ferramentas estavam organizadas com precisão militar. Manuais técnicos ocupavam uma estante inteira, muitos com marcações e anotações manuscritas. Na parede, certificados emoldurados atestavam especializações em marcas diversas. Desculpa a demora, disse José, se aproximando com as chaves da Ferrari. Dia cheio hoje. Imagino. Muita gente descobrindo a qualidade do seu trabalho? José sorriu modestamente. Vai devagar. Boca a boca é o melhor marketing, mas demora para pegar. Entregou as chaves e um papel dobrado. Aí está a nota do serviço e algumas recomendações para manutenção preventiva. Diego desdobrou o papel. A letra caprichada listava tudo o que havia sido feito. Bomba d'água nova, fluido refrigerante premium, revisão do termostato, limpeza do radiador, verificação das mangueiras. Ao final, uma lista de itens que mereciam atenção nos próximos meses, com quilometragem específica para cada verificação. Você fez muito mais que trocar a bomba, comentou Diego, impressionado com o detalhamento. Quando abro um motor assim, aproveito para ver tudo. Encontrei algumas coisas que estavam começando a dar problema. Nada urgente, mas melhor prevenir que remediar. Caminharam juntos até onde a Ferrari estava estacionada. O carro brilhava como se tivesse saído da concessionária. José havia lavado, encerado, limpado até os detalhes dos pneus. Nossa, você lavou também? Costume. Não consegui entregar carro sujo para o cliente. José abriu o capô, revelando o compartimento do motor impecável. Dá uma olhada aqui. Diego se inclinou sobre o motor e ficou impressionado. Cada componente estava limpo, organizado, sem vazamentos ou manchas de óleo. Parecia uma exposição de engenharia automotiva. Agora liga aí, disse José, fechando o capô. Diego deslizou para o banco do motorista, ajustou os espelhos e girou a chave. O motor V8 biturbo despertou com um ronco profundo, harmonioso, perfeito. Nenhuma hesitação, nenhum ruído estranho, apenas a sinfonia italiana que tanto amava. Observou o painel digital. Todas as luzes normais, temperatura estável na faixa ideal, pressão de óleo constante. Acelerou suavemente e o motor respondeu com suavidade exemplar, cada rotação transmitindo potência controlada. Meu Deus, murmurou Diego, desligando o motor e saindo do carro. Está perfeito. Melhor que quando comprei. José limpou as mãos num pano limpo, satisfação discreta nos olhos. Motor italiano bem cuidado, roda 300 mil quilômetros sem problema. Só precisa de manutenção regular e mecânico que entenda do assunto. Diego ficou parado ao lado da Ferrari, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. A competência técnica excepcional, o profissionalismo sem arrogância, o preço justo, o cuidado com detalhes que nenhuma concessionária oferecia. José, posso fazer uma proposta? Claro. Diego respirou fundo. Tenho contatos no meio empresarial. Pessoal que dirige carros importados, que gasta fortunas em concessionárias e sempre reclama do atendimento. Fez uma pausa. Que tal eu indicar alguns clientes para você? José ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Você faria isso? Faria. Na verdade, quero fazer mais que isso. Diego pegou o celular.
Conheço 3 empresários que têm Porsche, Ferrari, Lamborghini, gente que valoriza a qualidade e não se importa em pagar pelo trabalho bem feito. Mostrou a tela com alguns contatos. Posso ligar para eles agora, dar seu telefone? José ficou em silêncio por alguns momentos, claramente tocado pela oferta. Por quê? Quer dizer, por que você faria isso por mim? Diego olhou ao redor da oficina, depois para José, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque ontem à noite eu aprendi uma lição importante sobre julgar pessoas. Você tem algo que é raro hoje em dia: competência real, honestidade, dedicação. Fez uma pausa. E porque todo talento merece ser reconhecido, independente de onde trabalha. José estendeu a mão para cumprimentar. Aceito a ajuda e agradeço de coração. Diego apertou a mão calejada, sentindo a força de anos de trabalho honesto. Na verdade, quem deve agradecer sou eu. Você salvou muito mais que minha Ferrari ontem. Como assim? Salvou minha noite, meus compromissos, minha agenda de hoje. Diego sorriu. E me ensinou que competência não tem endereço nem uniforme. José riu, um som genuíno e caloroso. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Diego pagou os R$ 800, deixou uma gorjeta generosa de 200 e dirigiu de volta ao escritório com o coração mais leve. O motor da Ferrari cantava sua canção perfeita, mas a verdadeira música estava na lição aprendida sobre humildade e reconhecimento. Durante o trajeto, já começou a pensar em qual cliente ligaria primeiro. Roberto, com sua Lamborghini sempre com problemas na concessionária oficial? Ou talvez Carlos, que reclamava constantemente dos preços abusivos dos serviços autorizados? Uma coisa era certa: José merecia uma clientela que valorize trabalho de qualidade. E Diego se certificaria de que ele a tivesse. Como ele reagiria àquela revelação? 3 semanas depois, Diego voltou à oficina do José. Desta vez, não era por emergência, mas para a revisão preventiva que José havia recomendado. O local estava irreconhecível. 5 carros importados estavam estacionados na rua, aguardando atendimento. Uma Porsche 911, uma BMW M3, um Audi RS6, uma Mercedes AMG e até mesmo uma Maserati Ghibli. A pequena oficina de bairro havia se tornado referência para proprietários de veículos de luxo que buscavam qualidade real em vez de status de marca. Dona Maria estava na calçada, conversando animadamente com 2 vizinhas, apontando para os carros caros. Olha só, 3 semanas atrás aquele playboy da Ferrari estava zombando do José. Agora olha essa fila de carros caros. Os mesmos 2 adolescentes que haviam presenciado a humilhação inicial estavam novamente ali, mas agora tirando fotos dos carros importados com admiração genuína. Cara, o José virou o mecânico dos ricos, comentou um deles. José estava embaixo de uma Lamborghini Huracan amarela, realizando manutenção preventiva no sistema de suspensão. Suas mãos trabalhavam com a mesma precisão de sempre. Mas agora Diego podia perceber uma energia diferente no ambiente. A energia de um negócio próspero e reconhecido. Boa tarde, Diego. José emergiu de debaixo da Lamborghini, limpando as mãos no pano que sempre carregava. Pontual como sempre. Sua Ferrari está ali, só esperando você. Diego observou ao redor, genuinamente impressionado. A pequena multidão de curiosos se aglomerou novamente, mas desta vez com uma energia completamente diferente. Havia respeito, admiração, até mesmo orgulho local pelo sucesso de José. José, isso aqui está irreconhecível. Quantos clientes novos você ganhou? 12 fixos nas últimas 3 semanas, tudo graças às suas indicações. José caminhou até a Ferrari vermelha, que brilhava impecável num dos elevadores. Roberto da Lamborghini virou cliente fiel. Trouxe 2 amigos. Carlos da Porsche indicou o pessoal do condomínio dele. Virou uma corrente. Dona Maria se aproximou, claramente orgulhosa. Seu José sempre foi competente. Só precisava de uma oportunidade para mostrar. Diego sentiu o peso do comentário. A mesma senhora que havia presenciado sua arrogância 3 semanas antes, agora estava ali, defendendo José com propriedade.
E como está sendo administrar tudo isso? Perguntou Diego, consciente dos olhares curiosos da pequena multidão. José sorriu, mas Diego percebeu uma ponta de cansaço nos olhos. Trabalhoso. Estou fazendo o horário das 6 da manhã às 9 da noite. Mas é bom problema de se ter. Diego subiu na Ferrari e ligou o motor. O ronco perfeito cumprimentou-o como um velho amigo, arrancando murmúrios de aprovação dos observadores. 3 semanas depois, o trabalho de José continuava impecável. 20 minutos para a checagem geral, disse José, já posicionando a Ferrari sobre o elevador. Aproveita para tomar um café. Enquanto José trabalhava, Diego observou a operação da oficina com nova perspectiva. Havia método em tudo, agendamento organizado, fichas técnicas detalhadas para cada veículo, peças de qualidade separadas por marca. José havia transformado sua pequena oficina numa operação eficiente e profissional. Os adolescentes se aproximaram timidamente. Desculpa incomodar, senhor. Você é o dono da Ferrari, né? A gente viu quando ela quebrou aqui há umas semanas. Diego hesitou, lembrando-se perfeitamente do episódio. Sou sim. É verdade que o José consertou ela melhor que a concessionária? A pergunta, feita na frente de toda a vizinhança, colocou Diego numa encruzilhada. Podia minimizar, podia desviar, podia manter a pose, ou podia fazer algo diferente. É verdade, respondeu claramente, sua voz alta o suficiente para todos ouvirem. José não apenas consertou minha Ferrari, ele me ensinou uma lição importante sobre competência e humildade. A pequena multidão prestou atenção, claramente interessada. 3 semanas atrás, eu julguei José pela aparência da oficina, pelo local onde trabalha. Fui arrogante, preconceituoso. Diego olhou diretamente para Dona Maria, que escutava atentamente. Disse coisas desrespeitosas sobre a oficina, sobre o bairro, estava completamente errado. José parou de trabalhar por um momento, claramente tocado pela declaração pública. Diego continuou. José é um dos mecânicos mais competentes que já conheci. Tem certificações internacionais, 17 anos de experiência, conhecimento técnico excepcional. E o mais importante, trata cada cliente com respeito, independente do carro que dirige. É por isso que tem essa fila de carros caros aqui? Perguntou um dos adolescentes. Exatamente. Competência não tem endereço. Qualidade não depende de fachada bonita. Diego gesticulou para os carros importados estacionados. Todos esses proprietários descobriram o que eu demorei para entender. José é simplesmente o melhor. Dona Maria sorriu abertamente. Que bom ouvir isso, moço. O José sempre mereceu reconhecimento. Diego, José chamou depois de finalizar a inspeção. Vem ver uma coisa aqui. Diego se aproximou do elevador, consciente de que toda a vizinhança observava. José apontou para alguns componentes do motor, explicando com a paciência de sempre quais peças mereciam atenção nos próximos meses. Está tudo perfeito, concluiu José alto o suficiente para todos ouvirem. Pode rodar mais 10.000 quilômetros tranquilo. José, posso fazer uma proposta? Aqui, na frente de todo mundo? José ergueu as sobrancelhas curioso. A pequena multidão se aproximou ainda mais. Você está crescendo rápido demais para conseguir manter a qualidade sozinho. Diego olhou para a fila de carros aguardando. Que tal uma sociedade? Oficina José em Diego Litida. Você como sócio majoritário, responsável técnico. Eu entro com capital para expansão. O silêncio que se seguiu foi total. Dona Maria cobriu a boca com as mãos. Os adolescentes se entreolharam incrédulos. Sociedade? José repetiu, visivelmente emocionado. Sociedade entre iguais. Você tem o talento, eu tenho os contatos. Juntos podemos criar a melhor oficina especializada da cidade. José estendeu a mão suja de graxa. Aceito. Diego apertou a mão sem hesitar, sem se importar com a graxa que manchou sua palma. A pequena multidão explodiu em aplausos espontâneos. Agora sim, gritou Dona Maria, sucesso merecido.
Os adolescentes tiraram fotos do aperto de mãos, claramente empolgados com o desfecho da história que haviam presenciado desde o início. 6 meses depois, a oficina ocupava um galpão 3 vezes maior, com uma placa nova na entrada. José e Diego, oficina especializada. A inauguração foi um evento do bairro, com toda a vizinhança celebrando o sucesso local. Dona Maria havia se tornado uma espécie de embaixatriz não oficial da oficina, contando para qualquer visitante a história da transformação de Diego. Aquele moço aprendeu que humildade é a base de tudo, costumava dizer. Os 2 adolescentes, agora estagiários na oficina, aprendiam não apenas sobre motores, mas sobre como tratar pessoas com respeito independente de sua origem. Numa tarde de sábado, enquanto observavam a movimentação da oficina pela janela do escritório ampliado, Diego refletiu sobre tudo que havia mudado. "Sabe o que é mais importante nessa história toda?" comentou, tomando café da garrafa térmica de José. "O quê?" "Não é só que eu aprendi sobre competência e humildade, é que essa transformação aconteceu na frente de todo mundo." Diego apontou para a rua, onde Dona Maria conversava orgulhosa com novos clientes. "A comunidade inteira testemunhou meu preconceito e minha redenção." José assentiu. "E agora eles sabem que todo mundo pode mudar, crescer, se tornar uma pessoa melhor." Exato. Transformação real acontece quando você tem coragem de admitir seus erros publicamente e trabalhar para corrigi-los. Naquele momento, uma Ferrari Califórnia vermelha entrou na oficina, conduzida por uma jovem empresária. Mas desta vez, meia dúzia de moradores do bairro estava ali para assistir ao atendimento, orgulhosos da oficina que havia se tornado símbolo local de competência e respeito mútuo. José se levantou para atendê-la, ajustando o macacão azul que continuava usando, mesmo sendo agora sócio de uma empresa próspera. Diego o acompanhou e juntos receberam a cliente com a mesma cortesia respeitosa de sempre. Ali estava a essência da transformação, não apenas individual, mas comunitária. Um bairro inteiro havia testemunhado que preconceitos podem ser superados, que competência merece reconhecimento e que parcerias verdadeiras nascem do respeito mútuo. E a lição mais valiosa havia sido aprendida publicamente. O verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu status social, mas em seu caráter, sua competência e sua capacidade de crescer quando confrontada com a própria ignorância. Às vezes, as melhores transformações acontecem quando temos a coragem de admitir nossos erros na frente de quem nos viu errar e trabalhar para merecer uma segunda chance. Essa história nos mostra que competência e dignidade não dependem de diploma ou aparência. Muitas vezes, quem é subestimado carrega o talento que pode transformar tudo ao redor. E agora eu quero saber de você. Já passou por uma situação em que alguém te julgou errado? Conta aqui nos comentários. Vou adorar ler a sua experiência. E não esquece de deixar o seu like para que mais pessoas conheçam histórias como essa.